mais uma aula do nosso canal da Escola de Pitágoras. Nesse vídeo de hoje nós vamos trabalhar algumas características importantes em triângulos. Exatamente, essas características importantes nesses triângulos em relação à medida dos seus lados e em relação à medida dos seus ângulos. Vamos primeiro tratar em relação à medida dos seus lados. Perceba o seguinte, veja que aqui mede 7 centímetros, 7 centímetros e 7 centímetros. Quando um triângulo tem as três medidas dos seus lados iguais, implica dizer também que os seus três ângulos internos também são iguais. Então, eles são congruentes. Então, o nome desse triângulo é triângulo equilátero, porque os seus três lados são iguais. No caso desse triângulo azul, o triângulo isósceles, por que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. Para um triângulo ser isósceles, ele tem que ter pelo menos dois lados iguais. Nunca diga que tem que ter dois lados iguais e um diferente. Isso vai fazer você errar. A regra diz que ele tem que ter pelo menos dois lados iguais. Então você percebe que você tem aqui um lado que mede 9 e outro lado que mede 9. Logo, esses dois lados são iguais. Por mais que tenha esse diferente, esse também poderia ser um triângulo com lado 9. Implica dizer então que um triângulo equilátero também pode ser classificado como um triângulo isósceles, porque a regra do triângulo isósceles é que tenha pelo menos dois lados iguais. Se aqui ele tem 3, perceba que aqui ele tem 7, 7 e 7, logo ele também pode ser classificado como um triângulo isósceles, mas em especial ele é um equilátero. E este é o isósceles, pelo menos dois lados iguais. E o nosso último triângulo, na cor verde, você percebe que ele tem três lados totalmente diferentes. Aqui sim você vai notar bem que um lado mede 5, o outro 7 e o outro 10. Então são três lados distintos. Quando um triângulo tem três medidas de lados distintos, logo seus três ângulos internos também são distintos, você tem um triângulo escaleno. Então a classificação é bem simples. Três lados iguais, equilátero. Dois lados iguais, pelo menos dois lados isósceles. Lembrando também que o isósceles, por ter dois lados iguais, esses dois ângulos que ficam na base são também congruentes. E somente esse é diferente, ok? E o triângulo escaleno, que tem três lados diferentes. Logo, ele também tem, veja aqui, 2, 3 ângulos diferentes. Então, nós acabamos de compreender o que é um triângulo equilátero, o que é um triângulo isósceles e o que é um triângulo escaleno. Essa é a classificação dele em relação às suas medidas, os seus lados. Vamos falar agora das classificações em relação aos seus ângulos, porque também é muito importante. Já em relação aos seus ângulos, nós vamos olhar aqui que esse triângulo, que é isósceles em relação às medidas, mas nós vamos avaliar a questão de ângulos, você vai perceber que ele tem aqui os seus três ângulos. Ó. Perceba que esse ângulo e esse ângulo são ângulos agudos. Exatamente. Ele tem os seus ângulos agudos. Quando um triângulo tem seus três ângulos agudos, certo? Ele é chamado de triângulo acutângulo. Esse nosso triângulo escaleno, nós vamos avaliar agora a questão de ângulos internos dele. Perceba que os seus três ângulos são diferenciados. Aqui tem uma listrinha, aqui tem duas e aqui tem 3. Isso demonstra que seus três ângulos são diferentes. Mas o que vai importar não é isso. A característica que torna esse triângulo especial é exatamente esta aqui. Perceba bem esse ângulo aqui. Esse ângulo, ele é um ângulo obtuso. Como assim, professor, um ângulo obtuso? Simples de explicar. Eu vou subir aqui um ângulo reto para você entender. A partir dessa base, eu vou subir aqui esse ângulo reto. Perceba que aqui você nota um ângulo reto. Veja que o lado dele passou. Esse tamanhozinho aqui, ó,
passou do ângulo reto. Pelo fato dele passar do ângulo reto, veja, esse triângulo é chamado de triângulo obtusângulo, pois ele tem um ângulo obtuso. Viu como é bem simples? E esse outro, ele é bem nítido e tranquilo de entender. Observe isto. Ele tem um ângulo reto. Isso é chamado de ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? Ele vai ser um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Triângulo com os três ângulos agudos, menores que 90 graus, acutângulo. Triângulo que tem um ângulo obtuso, ele é um triângulo obtusângulo. Triângulos que tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Essas são as classificações dos triângulos em relação aos seus ângulos internos. Então nós vimos agora há pouco a sua classificação em relação aos seus lados, 3 lados iguais, equilátero, pelo menos 2 lados iguais, isósceles, 3 lados diferentes, escaleno. E em relação aos seus ângulos, 3 ângulos agudos, acutângulo, um ângulo obtuso, obtusângulo, um ângulo reto, triângulo retângulo. Esperamos que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Foi só uma aula simples de teoria básica inicial sobre triângulos.